E, gente, tudo bem? Tá resolvendo questão de um campeonato internacional, um campeonato de Harvard com o MIT. Vou ser bem sincero, essa aqui é uma questão que, se você tá acostumado a fazer provas militares, assim, ela é uma questão do nível mediano, assim, porque ela é uma questão que poderia facilmente cair numa prova militar. Tanto que esse vídeo deve ser até rápido, assim, de solução, porque ela não é tão difícil, assim. Ela parece assustar um pouco, mas ela não é tão difícil. O que que a gente tem? A gente tem, assim, ele está pedindo quantos números reais de x são soluções para essa equação aqui. O que que acontece? A gente tem que ele só está pedindo quais são as raízes, basicamente. Então, o que que acontece? Então, se você para pensar, provavelmente não convém achar o x. Não convém achar o x. É preferível, talvez, esboçar um gráfico dessa função. Dessa função não, dessa equação. Mas o que que a gente pode fazer para isso? Vamos primeiro, já que tá todo mundo levado a x, vamos dividir os dois lados aqui por 2005 elevado a x. 2005 elevado a x. Por quê? Se a gente fizer isso, se reparar, esse lado direito aqui vai ser igual a 1. E aqui, já que eles estão os dois elevado a x, a gente pode colocar isso aqui no parênteses e elevar isso aqui a x. E a mesma coisa no outro termo. O que acontece? Agora, a gente tem o seguinte, vamos fazer aquilo que eu tinha falado de esboçar um gráfico da função. Porque a gente tem que isso aqui é igual a 1, certo? Então, vamos interpretar isso sendo uma função. Vamos descartar essa parte do 1 aqui. Vamos descartar essa parte do 1 aqui. E interpretar isso aqui só numa função. Chamar isso aqui de f de x. Então, o que acontece? A gente vai ter um gráfico mais ou menos assim, olha. A gente vai ter um gráfico aqui. Quando o x for igual a zero, a gente vai ter isso aqui elevado a zero, isso aqui elevado a zero. Só que todo número elevado a zero é 1, então a gente vai ter 1 mais 1, que é igual a 2. Então, quando o x aqui for zero, a gente vai ter a função começando aqui no 2. E a gente tem um valor de x aqui, que vai fazer com que a nossa função seja 1, né? Que é o que a gente queria ali no início, que a gente tinha ali no início. Então, o valor de x que vai fazer com que essa função seja 1. Só que, o que que acontece? Pensa comigo. À medida que... Você poderia fazer o seguinte. Vamos primeiro jogar esse x lá no infinito. Se a gente jogasse esse x... Se a gente jogasse lá no infinito... Deixa eu fazer o símbolo aqui. Se a gente jogasse esse x lá no infinito, isso aqui estaria muito próximo de zero, porque isso aqui é um número menor que zero, né? Menor que 1, perdão. 2003 sobre 2005 é um número menor que 1. Se você jogar isso no infinito, isso aqui vai chegar muito próximo de zero. Então você vai ter que isso aqui vai estar tendendo a se aproximar do zero. Mas o que que acontece? Você poderia falar o seguinte, mas por que que não pode vir, o gráfico pode vir para cá, fazer isso aqui depois ir para zero? O que que acontece? Se você reparar, à medida que você aumentar esse valor de x aqui, os valores de x no caso aqui, você teria um aumento, ou você teria uma diminuição do número. Porque, tipo assim, se você fizesse 2003 sobre 2005 elevado a 1, seria um número. Se você elevasse a 2, isso aqui seria menor que 2003 elevado a 2005 elevado a 1. Mesma coisa com 3, se aqui fosse 3 e aqui 2. O 3 seria menor, porque à medida que você vai aumentando o valor de x, vai se aproximando de zero isso aqui. Portanto, nosso gráfico vai descendo. Então ele vai se aproximando do zero. Então ele quer quantos são os números reais, quantos são os números reais de x que são soluções para isso. Portanto, vai ser só um. Por quê? Porque isso aqui vai descendo e se aproximando do zero. Então ele só consegue ter um valor de y uma única vez, que vai ser num x que a gente não precisa saber, porque não é o intuito da pergunta. Portanto, nossa resposta seria uma solução apenas. Uma solução. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é uma questão muito interessante
se você vai prestar alguma prova militar. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado. Muito obrigado pela atenção.